Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026, o evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 12. Naquele tempo, alguns dos fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, os homens não separem. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nós vemos que diante de Jesus, os discípulos vão colocar a situação do casamento, do matrimônio, da separação diante de Jesus. Não porque eles querem aprender, porque eles acham, valorizam o coração, mas eles querem colocar um contraponto entre a lei de Moisés e aquilo que Jesus ensina, para colocarem Jesus numa situação o qual eles possam acusar Jesus contra a lei de Moisés. E esse embate com os fariseus vai se tornando cada vez maior, o que nós vamos ver durante as meditações dos evangelhos a cada dia. Nós vemos que os fariseus acompanham Jesus não para se converterem, não para transformar as suas vidas, não porque as palavras de Jesus tocam os seus corações e eles querem ser convertidos, transformados, querem seguir Jesus. Não, eles apenas estão querendo ver se Jesus, pegam Jesus em algo, em alguma contradição, para que possa acusar Jesus. E hoje o sentido do embate dos fariseus com Jesus é um questionamento que eles vão fazer: se é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo. E aí Jesus cita as Escrituras, como é que Jesus vai falar duas vezes para ele, que desde o início Deus fez homem e mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que o que Deus uniu, o homem não separe. E eles vão novamente falar para Jesus: ora, mas Moisés deu o direito do divórcio. E Jesus vai dizer: não foi assim desde o início, que o homem que despedir a sua mulher, não ser por uma união ilegítima, ele comete adultério. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. O casamento, o sacramento do matrimônio é algo que Deus quis, que Deus sonhou desde o início para o ser humano.
o ser humano, que é aquele homem que se une àquela mulher, que deixa a sua família, pai e mãe, para se unir com aquela pessoa, o qual ele quer passar o resto da sua vida, eles não são mais duas pessoas. Claro, são duas personalidades, são duas pessoas que têm as suas vidas, os seus desejos, mas a partir do momento do sacramento, aquelas duas pessoas se tornam uma só pessoa perante Deus. Ali é carne da minha carne, sangue do meu sangue. E ali, pelo sacramento de Deus, aquilo ali não pode mais se dissolver. Eu muitas vezes, por muito tempo, eu não meditava essa parte do casamento pela vida que eu tive. Mas, pela graça de Deus, nós vivemos o sacramento e precisamos. É fácil viver o matrimônio? É fácil viver o casamento? Não é. Cada um, como eu falei, tem a sua personalidade, mas é como se fosse uma corda trançada em 3 fios, o qual um é você, outra é sua esposa e outra é Jesus. E esse fio não pode se romper. É por causa do amor, da renúncia que muitas vezes nós fazemos, que nós precisamos entender que o casamento é algo que Deus quis, que Deus sonhou. E quando você faz esse propósito diante de Deus, diante do sacramento, quando você recebe o sacramento do matrimônio, é para a vida toda. E assim, os discípulos vão ficar ali dizendo, mas não vale a pena casar-se, porque é algo difícil, é algo duro, mas Jesus vai dizer que não existe outro caminho, o da virgindade consagrada por causa do reino dos céus, e os caminhos são exigentes, ambos sobrenaturais. A pessoa, igual Jesus vai dizer, que pessoas que deixam tudo para viver o celibato, como os nossos sacerdotes que vivem os celibatos para viver o reino de Deus. É uma opção sua. Aquela pessoa faz a opção de viver o celibato. E o casamento indissolúvel e o celibato pelo reino de Deus são faces da mesma moeda. O amor que se entrega totalmente, sem reserva e sem cláusula de escape. E assim, a fidelidade conjugal é construída nos pequenos atos diários, na paciência com o defeito dos outros, no perdão renovado, na oração comum, no sacrifício dos próprios caprichos em favor da paz doméstica. Não espereis sentir sempre o arrebatamento do início, aquele fogo do início. Muitas vezes nós queremos que o nosso casamento seja aquele fogo do namoro, e não é. Quem se casa achando que é isso, muitas vezes nós esperamos isso, o casamento é isso. Vai amadurecendo o amor e a vontade firme de querer o bem do outro, mesmo quando, às vezes, a paixão vai-se embora, esmorece. E São Paulo é que vai nos dar a receita desse amor. Ele nos dá a receita do bolo do amor, da felicidade. São Paulo vai dizer que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E assim, nós colocando tudo isso nas mãos de Cristo Jesus, nós possamos viver a cada dia a fidelidade do nosso casamento, a fidelidade do nosso patrimônio e ali viver a fidelidade ao sacramento. Que nós possamos, meus irmãos, a cada dia viver essa graça de Deus e assim
colocando tudo em Jesus, as dores do nosso matrimônio e do nosso casamento, em Cristo Jesus, pois Ele mesmo nos diz que o seu jugo é suave. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.